Muricy. Que beleza. Foi legal. Eu acho que foi legal porque o Vanderlei é um grande treinador, né? E tem muito ainda o que passar para os jogadores. Então eu achei legal a contratação. É bom para o Campeonato Brasileiro, que é um nome, né? E conhece tudo de futebol. Quando ele está concentrado no futebol... Deixa eu levantar essa questão envolvendo o Vanderlei, porque nos últimos anos, nos últimos trabalhos do Muricy, Pedro Muricy, o último trabalho do Muricy, mais uma vez, brilhante, no Flamengo, o Muricy teve que parar e felizmente veio trabalhar conosco. Mas os últimos trabalhos do Vanderlei, todo mundo fala, o Vanderlei é um grande treinador, conhece muito bem, vamos ver se ele vai estar com fome, se ele vai estar focado, e os trabalhos não têm sido bons. O que vocês pensam dessa situação? Aí, tá mostrando aí Vanderlei? Foi o último do Cruzeiro em 2015. Então, mas faz algum tempo, eu né? acho que foi uma boa pedida do esporte, porque tá com fome, o Vanderlei tá com fome agora, entendeu? Isso eu tô falando há algum tempo. É meio que aqui. a última chance pra ele. Né? E tem uma coisa também, esse negócio que era da minha época, tudo, esses caras estão estudando também, cara. Sim. Então, com certeza, com toda essa tecnologia que existe hoje, ele vai aproveitar disso também. E com um clube estruturado, é isso, porque o esporte é estruturado. O esporte é estruturado. E com o técnico que ele é, então eu acho que o esporte escolheu bem. E outra, ele está num momento de muita pressão. Então, para uma aposta, por exemplo, o Inter não vai apostar. Eu posso garantir para vocês que ele não vai apostar em jovem, porque lá agora a pressão é gigante. Né? E quem conhece o Inter, eu posso falar muito bem disso. Um garoto lá hoje vai sentir muito. Então, voltando ao Inter, o Guto é cascudo pro Inter? Ele já está na casca já. Semi-casca. Semi-casca, mas já está com... E também conhece o Inter, trabalhou muitos anos no Inter. 13 anos lá. Porque não é fácil lá trabalhar lá, tem que conhecer o lugar. Mas a Casa Mata eu bem, sofri né? bastante lá, sofri no começo, depois eles me aceitaram e eu fui bem. Mas não é fácil não, cara. Agora o esporte, eu acho que assim, acerta por tudo aquilo que a gente sabe que o Vanderlei é capaz. Agora eu acho que também o próprio Vanderlei tem que parar e fazer uma autocrítica, que às vezes isso é muito difícil, falar assim, nas últimas vezes meus trabalhos não deram certo. Por que não deu certo? E aí não adianta querer culpar o padre, o sacristão e o coroinha. Primeiro olha para como é que eu estava. Será que aonde eu errei? Entende? Que eu acho que isso vai ajudá-lo muito. Porque capacidade, todos nós sabemos que o Vanderlei tem. Montar um time de futebol, dirigir uma equipe, ele não ficou, ele não desaprendeu o futebol. Ele continua a saber futebol. Agora, muitas vezes eu acho que ele se perde um pouco porque ele não para e faz esse exercício de autocrítica. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir as primeiras palavras do Vanderlei Luxemburgo como técnico do esporte. Ele deu uma declaração ao Twitter do nosso amigo Dan Stuba, que é ator da Globo, é comentarista da CBN e... Dan... E corintiano. Mas não dá pra deixar de falar, Dan, tive com você há um mês e meio atrás, cada vez mais parecido com o Tom Hanks. Mas vamos nessa. Vanderlei Luxemburgo. A notícia para todo mundo vai assumir esporte, é isso? Eu vou acertar hoje e lendo uma conversa aí que volta, a hora de voltar, a família meio que ineficiente, mas aí deu certo. Ô Vanderlei, todo mundo, de alguma maneira, espera de você e te cobra, você fala isso na mesa de bar, no boteco, fala, será que o Vanderlei vai ganhar como brigava antes? Ele não é mais aquele. Você já ouviu muito isso? E eu já vi você brigar muito contra essa ideia. É uma coisa que te enche o saco? Sim, eu acho que assim, as pessoas, o que você fez fica muito esquecida no futebol. E é uma história minha no futebol. Só que você tem que ganhar todo dia. O futebol não permite você passar 1 ano, 2 anos sem ganhar. Eles estão cobrando, e agora é a hora de eu voltar a ganhar. Você foi o maior treinador do Brasil? Eleito, né? Você se considera? Considero. Acho que eu tive um momento novo, como está tendo o Tite, como já foi Filipão. Acho que é um momento de cada um. Eu tive um momento assim, grande, nobre na minha carreira. E eu espero reeditar isso ainda com o esporte em função disso. Eu acho que é um clube forte do Norte e Nordeste que tem possibilidade de realizar um grande trabalho. A minha ida para lá é em função disso. Bom, lembrando que o áudio não está muito legal, foi gravado no celular do Dan. Rafinha, o que você acha do Luxemburgo? Eu não tive o prazer de trabalhar com o Vanderlei, mas tem informação boa. Tem informação boa, como o próprio professor Muricy falou. Só recapitulando, viu que o Vanderlei falou agora nas primeiras palavras, né, a minha história, porque ele conquistou títulos, foi campeão, por quê? Porque ele ficou longos períodos nos clubes que ele trabalhou. Então, assim, acho que o treinador que fica todo esse tempo tem essa conquista, esse tempo, fica cascudo, como o professor Muricy falou. Então, acho que esse longo período no clube é importantíssimo. Mas lá na Alemanha não acontece isso nunca. Isso aí eu falo, o presidente falou de 7 meses no clube é um tempo razoável.
Isso é um tempo que é impossível. Eu tenho 6 meses para conhecer. Né? Mas o Vanderlei é um grande treinador. Todos os amigos que trabalharam com ele falam muito bem dele. Nós tivemos um bem amigo no ano passado aqui, muito polêmico com o Vanderlei Luxemburgo. Eu até fiz uma primeira pergunta, o que ele achava do mercado achar ele um técnico ultrapassado. Foi uma reação muito grande dele, foi um bom programa, um belo debate. Até veio ex-treinador da Seleção Brasileira conversar comigo. Pô, vocês massacraram um pouco o Vanderlei. Não é nisso, o momento era aquele. Queria dizer que eu, por exemplo, não torço nada contra o Vanderlei. Foi um dos maiores técnicos que eu conheci. De toda a minha carreira, mais de 40 anos de jornalista, foi um dos grandes técnicos que eu conheci. 5 títulos brasileiros, ganha do Muricy por 5-4. O Muricy tem 4 títulos brasileiros, ele tem 5, um grande treinador. O Muricy não gostou muito dessa coisa. Eu concordo. O Xoxo. Eu concordo. O Xoxo aqui. Não, tô perdendo pro Cabão. Tá bom. Concordo com o Paulinho, que é um momento, qualquer profissional na vida tem que se reciclar, repensar, ter uma autocrítica. Fazer uma autocrítica, né? Claro. E eu torço para que o Vanderlei tenha muita sorte. Competência ele tem. Vamos ver se ele tem também condições para trabalhar. E vai pegar um elenco bom, bem montado. E bom. Um clube que vai oferecer todas as condições possíveis. Perfeito. É claro que a estreia não é das mais favoráveis, é quarta-feira contra o Botafogo. Pela Copa do Brasil, o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1. O Botafogo tem um time arrumado, tudo pode acontecer no jogo. Mas, enfim, tem um campeonato brasileiro aí pela frente que o esporte pode fazer um bom papel, como tem feito. Como não fez no ano passado, mas no ano anterior, quando o Eduardo Batista fez. Então, eu acho que, agora, se não tiver a autocrítica, se não disser aonde eu erro, cara, que horas eu perdi o foco, se achar que dá para cuidar de tudo, que o futebol mudou, né? O futebol, não é que você tenha que delegar, o Muricy uma vez me disse isso, o técnico é um solitário, é ele que tem que cuidar disso e daquilo, mas você tem que também Ouvir. Sabe? Ouvir, alguém chegar, não achar que sabe tudo. Entende? Porque as coisas mudaram, porque tem novidade. Enfim, isso pode estar trazendo de volta para o futebol brasileiro um dos melhores treinadores que o futebol brasileiro teve na sua história. Não foi só naquele período. Na sua história, o Vanderlei pode ser incluído. Como o Muricy o Vanderlei também pode ser incluído nessa relação. Montou times competitivos, altamente, vencedores e jogando uma qualidade de futebol brilhante. Várias vezes o time dele jogou brilhantemente. Vamos fazer o seguinte, vamos saber como o Recife vai receber Vanderlei Luxemburgo. Deixa eu começar com o Rembrandt Júnior. Alô, Rembrandt. Olá, boa noite, Luiz Carlos Júnior. Todo mundo ligado no Bem Amigos. E no comecinho da noite de hoje, a diretoria do esporte confirmou o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo. Era um sonho antigo do esporte que se realizou nesta segunda-feira. As conversas começaram na última quinta, né? Logo depois que o esporte perdeu o título da Copa do Nordeste para o Bahia, o técnico Ney Franco foi demitido e a diretoria do esporte correu para contratar um novo treinador. Acertou com o Luxemburgo. As conversas até esfriaram no fim de semana, mas o Luxemburgo convenceu a família de que era um projeto importante, era uma volta num momento muito bom agora para o futebol brasileiro e ele está de volta ao cenário, vai ser o técnico do esporte, já tinha feito alguns elogios à estrutura do time pernambucano e agora assume esse compromisso até o fim do ano, com possibilidade de renovar por mais uma temporada. Luxemburgo já deve chegar amanhã. Já vai acompanhar o treino do esporte e na quarta-feira comandar o time contra o Botafogo no jogo da volta pela Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana e, claro, o Campeonato Brasileiro para tentar aí se firmar aqui no mercado nordestino. Vai ser a primeira experiência dele no futebol do Nordeste. Vai comandar o esporte a partir... Valeu, obrigado, meu amigo Rembrandt Júnior. Boa sorte para o Vanderlei nessa volta ao futebol. O Vanderlei chegou a anunciar, ou pelo menos me disseram que o Vanderlei tinha anunciado uma aposentadoria, que seria político. O Vanderlei faz bem ao futebol e espero que o futebol volte a fazer muito bem a Vanderlei Luxemburgo. Boa sorte, Vanderlei. Eu queria só pegar um outro problema. O Paulo levantou um, que é a história do Vanderlei levar, né, a sério, né, nesse próximo trabalho dele. Eu dirigi muito tempo a revista Placar e a gente sempre fazia uma pergunta para jogador. Qual o treinador o melhor treinador que você já trabalhou? Luxemburgo. Ele aparecia muitas vezes, né, nessas enquetes que a gente fazia. Quer dizer, o jogador respeitava muito. Eu conversei recentemente com um jogador graúdo, que trabalhou recentemente com ele, e ele me disse uma frase que eu fiquei com o pé atrás, que a frase é mais ou menos o seguinte: não sei se os jogadores atualmente respeitam mais o Luxemburgo. Então ele vai ter que reconquistar
o vestiário, né? Reconquistar o vestiário. Quer dizer, então, entre eles, entre os jogadores, se fala muito. E hoje a fama do Luxemburgo não é boa. Ele vai ter que reconquistar aquilo que ele já fez lá atrás. Mas ninguém questiona a qualidade dele como treinador. O que se questiona é o foco que ele perdeu nos últimos anos. Talvez em algum momento eu tenha respondido isso para a revista, porque eu trabalhei com o Vanderlei, assim como trabalhei com o Muricy, trabalhei com o Tite e com o Tele, que para mim foram as 4 referências. Referências, Mura, referências. Falou Luxemburgo na pesquisa, Muricy. Muricy, que traíra, aí hein, ele conseguiu se sobressair, tá entendendo? Tem um dizia, vai por aqui, meu filho. Não, ia por lá, não, vai por aqui. Os seus traíras, eu quero Ele foi o grande centroavante que ele foi para treinador. Melhor, não foi, Maurício? Melhor centroavante. muito traíra. Melhor centroavante dos meus treinos de quarta-feira. Trairagens à parte desses que me rodeiam, o Vanderlei, eu torço. O Bodão foi muito feliz no que ele falou, porque eu também participei dessa confusão aqui no programa. Eu torço muito pelo Vanderlei. Tomara que o esporte faça bem para o Vanderlei, como eu acho que o Vanderlei pode fazer bem para o esporte. Vamos ser sinceros aqui, coisa que talvez hoje o treinador não possa ser. O esporte não tem time para ser campeão brasileiro. E o trabalho do Vanderlei não tem que ser pautado em cima desse resultado. Agora, o Vanderlei tem que recuperar o foco na carreira e agarrar essa oportunidade com a estrutura que o esporte te proporciona para voltar a ter esse respeito que talvez ele tenha perdido nos últimos anos. Não nos esqueçamos que o esporte não está ali no primeiro pelotão de luta de título do brasileiro. Mas com a ampliação do número de vagas para Libertadores, aí é legítimo o esporte pensar que o Campeonato Brasileiro pode ser um dos caminhos para obter. E tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem várias frentes. Até a Copa do Brasil, o esporte lá dentro vai ser um jogo dificílimo para o Botafogo. E a informação é que ele está levando o Melo, preparador físico, os bons tempos que ele abandonou na Antônio ida. Melo. Abandonou da ida para a China, né? Agora, sobre aquele dia que ele teve aqui, Rafinha, ele sentou aí. Aí, no auge da discussão, ele fez assim com o dedo e eu estava no caminho. Mas ele queria pro lado de cá. Porque aí saiu só a chamada, ele veio com o dedo assim. Onde? Mas não era pra você, não. Por causa dos dois aí. O Arnaldo estava do lado de lá. Mas ele meteu o dedo. Eu não tinha nada Era o Kleber, mas então ele acertou. Eu não tinha nada com a história, ele fez assim. Aí aparece a foto de você. Até hoje o Arnaldo tem esse trauma. Não acorda no meio da noite. Pega leve com o nosso treinador, 5-4, que história é essa? Sabe que é pouco ganhar 4 títulos brasileiros? Você ganhou. Você fica lembrando isso toda hora. Falando em lembrança, Rafinha, a gente tem um quadro aqui no Bem Amigos chamado Baú do Bem. Sim. E aí a gente pega, resgata algumas imagens. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pra você, vamos lá. Vamos trazer o baú do bem.